Boa noite, irmãos. É uma alegria ver todos os irmãos aqui reunidos. Fico muito feliz em ver o rosto de alguns que fazia já um bom tempo que não via. É uma alegria podermos estar aqui reunidos para cultuar e aprender mais sobre o nosso Deus. Peço para os irmãos estarem abrindo suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo 53. Estaremos fazendo a leitura desse capítulo em partes. Isaías capítulo 53, estaremos lendo os primeiros 2 versículos. Isaías 53, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado a cada irmão que está aqui. E agradeço pela Tua palavra. Agradeço pela Tua salvação, o privilégio que nós temos de estar ouvindo um pouco mais da Tua vontade nesse momento. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqui o profeta Isaías está mencionando quando Cristo veio à terra. É uma profecia mostrando quando ele viria. E aqui ele pergunta: quem creu na minha pregação? Se nós pensássemos hoje, em que nós cremos? No que as pessoas creem quando estão buscando a Cristo? Quando alguém vem para uma igreja, o que elas estão procurando? Será que elas realmente entendem o que Cristo pregou? Qual foi a mensagem que Cristo trouxe para esse mundo? Infelizmente, por causa dessa situação que estamos vivendo de pandemia, muitas pessoas estão procurando igrejas, estão procurando a palavra de Deus. Mas eu digo isso infelizmente, porque elas não estão procurando o que a Bíblia verdadeiramente diz. Elas estão buscando algum tipo de conforto, algum amparo, que não é o que a Bíblia nos ensina. Elas querem um alívio nesse momento de dificuldade. Mas elas não querem ouvir o demais. Só querem aquilo que elas estão buscando naquele momento. E a palavra de Cristo, a mensagem que Cristo trouxe para o mundo é muito mais. Vamos estar vendo aqui nessa noite 3 coisas que fazem parte da mensagem de Cristo, da obra que Cristo fez para cada um de nós. E são coisas que nós precisamos entender. Porque a mensagem de Cristo, o que ele fez, foi para cada um de nós. Então, irmãos, precisamos entender o que Jesus faz para cada um de nós. Primeira coisa que Jesus faz, que Cristo fez, foi tomar para si o que era nosso por direito. Jesus tomou para si o que era nosso por direito. Mas o que Jesus tomou para si que era nosso? Vamos estar lendo os versículos 3 ao 6, que diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como
Um a quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ultrapassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que Cristo tomou para si, que era nosso, era a condenação. Todas as dores, tudo aquilo que traz dor em nossa vida, Cristo tomou para si como sua posse. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio com a missão de salvar, resgatar todo aquele que acreditar na sua mensagem. Mas muitas vezes as pessoas não estão procurando isso. Não estão procurando a salvação. Por isso que o texto diz que ele era desprezado. Cristo, além de querer trazer para ele, tomar para ele as nossas lutas, a nossa condenação do pecado, as pessoas olhavam e falavam: não é isso que eu quero. Não é isso que eu estou buscando. Eu quero algo diferente. Eu quero sentir algo a mais. Mas não entendem o quão penoso foi para Cristo tomar todas as nossas dores. No versículo 4 diz que Jesus tomou as nossas aflições. Jesus, o texto fala que ele sabia o que era dores. Ele se fez homem. Não porque ele precisava, mas porque ele não porque ele queria, perdão, mas porque ele precisava trazer para nós a salvação. Mostrar que era possível viver de uma forma que agradava a Deus e assim tomar sobre si a nossa condenação. No versículo 5 diz que ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. Eu fico imaginando como o povo de Israel olhava para Cristo no momento da crucificação. Muitos ali acreditavam que realmente Cristo merecia morrer, pois ele estava carregando aquela cruz. E achavam que ele era responsável por que estava acontecendo para com ele. Hoje em dia, nós também podemos cometer esse mesmo erro. Quando ouvimos falar de Jesus, quando nós perguntamos para outra pessoa quem Jesus é para ela, a pessoa pode simplesmente dizer que é um homem, que é alguém que existiu, que é alguém que sempre me entende. Mas ela não diz alguém que pagou o preço dos meus pecados. É importante nós sempre lembrarmos, Jesus Cristo não veio ao mundo simplesmente para ser nosso amigo. Ele veio para ser nosso Salvador. E muitas pessoas querem ter uma comunhão com Deus e esquecem que nós somos os culpados das dores de Cristo. Foi por causa do meu pecado que Cristo teve que vir ao mundo morrer. Eu sou responsável pela dor e sofrimento de Jesus na cruz. Se nós conseguíssemos viver sem pecado, Cristo não precisaria vir ao mundo e sofrer. Mas isso é impossível. Nós pecamos, falhamos, desobedecemos a Deus. E por causa disso, Cristo teve que vir ao mundo. E muitas vezes, mesmo sabendo disso, nós não o aceitamos. Nós não agradecemos a Ele o que Ele nos fez. O sacrifício de Cristo foi único, reunindo todo o pecado no mundo, tanto do passado, do presente e do futuro.
Cristo juntou para si, naquele momento da sua dor, da sua morte, toda a condenação da humanidade. Nós, às vezes, ficamos pensando, como pode Cristo ter morrido e sofrido por minha causa, que hoje eu nem existia naquela época, só agora estou vivo? Que culpa eu tenho da morte de Cristo há tantos anos atrás? A obra de Cristo é tão perfeita porque ela foi algo único na história. Ela também é perpétua e ela é constante. Somente Cristo poderia morrer e satisfazer a justiça de Deus. Por isso que o sacrifício dele foi único. Como Deus que se entregou, o sacrifício de Cristo dura para sempre, porque ele ainda vive hoje. E o sacrifício de Cristo é constante, porque ainda está vigorando. Se você pedir perdão pelos seus pecados hoje, o sacrifício de Cristo está valendo. Cristo morreu somente para nos dar esperança. Ele veio a esse mundo com esse propósito, trazer esperança. As consequências que iríamos sofrer, a morte eterna, foram apagadas, foram pagas por Cristo. O texto menciona aqui no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. O profeta está usando esse termo para mostrar que tanto o povo judeu como nós, hoje em dia, gostamos muito de acreditar que nós temos liberdade. Uma ovelha, quando fugia do aprisco, onde ela estava protegida pelo seu pastor, ela se tornava sempre alvos fáceis de predadores. E quando ela não se tornava alvos fáceis de predadores, acidentes sempre aconteciam, porque uma ovelha é muito ingênua. Lá no seminário, onde eu estudei, tem duas ovelhas. E teve um momento que elas subiram num barranco, onde tinha uma grama, só que era bem na beiradinha. E elas foram comendo, distraídas, e foram andando. De repente, acabou o barranco. Aí você pensa, elas pararam e foram para outro lugar. Não, elas foram continuando andando, nem perceberam. Quando eu olho, as duas ovelhas caíram do barranco, sozinhas, quando estavam ali comendo. A Bíblia nos mostra que, infelizmente, nós somos muito ingênuos ao acreditar que temos um controle total das nossas vidas. Que somos fortes para resistir às tentações. Que temos força para suportar as consequências das nossas atitudes. Mas nós não temos. Nós não temos controle da nossa vida. Somos tão limitados ao tempo, ao espaço que estamos aqui. Por isso nós não conseguimos suportar as consequências do nosso pecado. Pecados que são feitos até mesmo sem intenção, ou pecados que nós sabemos que estamos cometendo. Nós não vamos suportar as consequências dele. É impossível para nós. Porque nós somos limitados. Só temos essa vida aqui no mundo. Não podemos pensar que eu tenho o controle total da minha vida. Mas nós gostamos dessa sensação de acreditar que temos liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas, na verdade, essa sensação de liberdade está nos enganando. Na verdade, nós somos escravos desses desejos. Uma pessoa que começa a tomar uma certa atitude, fazer alguma coisa, a primeiro princípio é porque quer ver, quer descobrir o que é. E ela diz, estou gostando disso. E continua fazendo.
até chega um ponto que ela não para mais. E ela sempre diz, eu paro quando quiser. Não estou dizendo apenas isso, irmãos, com drogas, bebidas. Eu estou dizendo isso com hábitos, coisa que nós falamos, coisa que nós ouvimos, vemos, fazemos no nosso cotidiano, que achamos inofensivas. Mas quando nós percebemos, essas coisas pequenas já estão tão arraigadas na nossa vida que nós não conseguimos parar de fazer. Então, Satanás, na sua sagaz, ele fala, eu vou fingir, eu vou ensinar para você que isso, na verdade, não é que você é escravo, é que você gosta tanto e não quer parar. Mas, na verdade, nós estamos sendo controlados. Nós não conseguimos resistir às tentações. Uma ovelha, como o texto mostra, ela não sabe. Não importa quantas vezes ela fuja, sofra, na primeira oportunidade que ela tem, ela vai tentar fugir novamente e vai tentar fazer as mesmas coisas, mesmo sofrendo vez após vez. O texto fala, no final do versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. As consequências dessa vida perigosa que nós queremos levar, dessa liberdade, essas consequências Deus colocou sobre suas costas. Ele fez isso por causa do seu amor. Ele fez isso porque ele sabia que nós não vamos conseguir. Eu fico imaginando, e se Deus não tomasse as consequências? O que iria acontecer se nós não aceitássemos essa realidade? O que aconteceria assim que nós saíssemos desse prédio? Se Cristo não tomasse as nossas iniquidades, como estaria esse mundo? Muitas pessoas querem culpar a Deus por causa dessa pandemia. Imagine se Deus não estivesse no controle, como ela não seria? Deus ainda tem um plano. Deus ainda está no controle. Ele permitiu tudo isso que está acontecendo. Mas nunca essa situação saiu do seu controle. Cristo tomou para si o que era nosso, a nossa condenação, tudo aquilo que pode nos trazer mal, que é o pecado. Essa é uma parte da mensagem de Cristo, da pregação de Cristo, que Cristo fez por nós. A segunda parte que Cristo fez por nós, a segunda coisa que Cristo fez por nós, é que Ele nos deu um exemplo. Cristo nos deu o exemplo perfeito para seguirmos. Observe nos versículos 7 a 9, que diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua língua, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe o sepulcro com os opressores, com os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Irmãos, Deus em Cristo nos deu o exemplo perfeito para seguirmos. O texto nos diz que mesmo sofrendo injustiças, Cristo não reclamou um instante sequer. Ele veio aqui com o propósito de nos salvar. E para isso ele tinha que sofrer. Ele sabia.
sabia que isso fazia parte do plano de Deus, e ele aceitou. Quantos de nós gostamos de sofrer e ainda sofrer calado? Quando nós nos sentimos injustiçados, queremos revidar, queremos mostrar quem nós somos de verdade, que somos justos, que somos inocentes de acusações. Cristo sabia que ele passaria por acusações. E mesmo assim ele não questionou. Quando o texto mostra lá no Novo Testamento que Jesus orou perguntando ao Pai se ele precisava mesmo passar por tudo aquilo, ele não estava questionando a vontade de Deus, mas estava orando, pedindo. Mas no final da sua oração ele disse: mas seja feita a sua vontade. Quando nós passamos por algum momento difícil, nós temos que pensar em Cristo. Pensar que ele, na sua humanidade, conseguiu agradar a Deus nas lutas. Ele conseguiu mostrar para nós que é possível viver de uma forma que agrada a Deus. Observe que muitas vezes em nossas vidas, coisas podem acontecer. Eu posso sofrer frustrações e questionar a Deus. Eu posso ter perdas. Eu posso me decepcionar com pessoas. Cristo foi acusado injustamente. Meus irmãos podem ver depois nos evangelhos que para conseguir condenar a Cristo, aqueles homens precisaram pagar falsas testemunhas para conseguir assim alguma acusação. Pois Cristo estava sempre andando em conformidade com a vontade de Deus. Eu fico imaginando como seria se nós conseguíssemos fazer isso. Uma pessoa, talvez do seu trabalho, sua escola, quer te prejudicar. E ele procura, tenta fazer coisas, te oferece algo que ele sabe que logo lá na frente vai ser descoberto, algumas vantagens, oportunidades de crescimento, só para te prender. E você consegue resistir a todas elas. Você não aceita nada. Você continua firme. Então essa pessoa fala: olha, tentei corrompê-lo, tentei ameaçá-lo, tentei de tudo, chantagear, tentei tudo. Ele não caiu, ele não cedeu. Eu tenho que mentir. Pois eu não consigo fazer nada para convencer, para mudar o jeito que ele é. Então vou ter que mentir. Vou pagar outras pessoas para começar a difamá-lo. Nesse momento nós vamos pensar: meu Deus, eu estou fazendo tudo certo. Não aceitei nenhuma chantagem, não quis desses benefícios, mas mesmo assim eu estou sendo prejudicado. Senhor, isso não é justo. Por quê? Acredito que Cristo também poderia pensar assim: Senhor, eu sou justo. E eu vou ter que mesmo morrer, mesmo não feito nada. Irmãos, nós temos um bom exemplo. O que eu devo fazer então nesse momento? Devemos nos entregar a Cristo. Devemos nos achegar a Ele e falar: Senhor, olha a minha situação. Isso não é justo, mas eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida. Da mesma forma que o Senhor teve um plano para a vida do seu filho. Então, Senhor, por favor, age em meu favor. Eu quero viver uma forma que te agrada. Não pelas minhas forças, mas conforme o Senhor quer. Jesus, ele teve que sofrer. Ele sofreu para nos dar um exemplo. Ele não reclamou. Nos versículos anteriores que nós lemos, no versículo 6, nós somos comparados com ovelhas.
mas por causa da nossa, como eu posso dizer, esse ímpeto de querer fazer as coisas e sem pensar. Cristo foi comparado a um cordeiro, uma ovelha aqui, não por isso, mas quando ele está ao lado do seu dono, ele confia e deixa o dono agir. A ovelha, quando está indo ao matadouro, ela acredita que o seu dono vai fazer o melhor para ela. Por isso ela não luta. Por isso ela não tenta fugir da vontade do seu dono. Porque foi ele que criou ela desde que ela era um filhote. Então ela sabe, ele está cuidando de mim. E Cristo foi comparado a isso. Será que nós estamos dispostos a seguir a Cristo, seguir a vontade de Deus, sem murmurar, sem reclamar em nenhuma situação? É difícil. Mas esse é o exemplo que Jesus nos deixou, de submissão total aos planos de Deus. Isso faz parte da obra de Cristo, do que Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar como devemos viver nesse mundo. Uma terceira coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui é que Cristo também fez algo que, pelo menos nós, humanamente falando, não iríamos conseguir. Precisamos entender o que Cristo fez por nós. A terceira coisa que Cristo fez por nós, irmãos, é que Cristo não se arrependeu de ter morrido por nós. Cristo, ele não se arrepende de ter sofrido por nós. Observe nos últimos versículos desse capítulo, versículo 10 até o 12, que diz: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a sua vontade, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, Cristo, ele não se arrepende de ter morrido para nos salvar. O texto demonstra aqui no versículo 10 que Deus se agradou de fazê-lo moer, sofrer. Mas nós temos que entender que Cristo aqui, que Deus ele não ficou feliz ao ver o sofrimento do seu filho. Não é isso. Deus está feliz nesse momento porque agora, finalmente, a única forma de trazer a salvação para a humanidade está feita. Tanto que quando Cristo morreu, ele disse: está consumado. Agora as pessoas podem se achegar a Deus. Elas não precisam mais ter medo da morte, porque eu já paguei o preço. Então Deus está feliz, porque agora finalmente a humanidade, as pessoas têm uma esperança de um dia ir e entrar no céu. É por isso que Deus está feliz. Está feliz porque agora a sua promessa de redenção se cumpriu. Ao mesmo tempo que Deus está feliz, Jesus também está. Ele acabou de sofrer todas essas coisas, a crucificação, os castigos, e a Bíblia fala que ele vai ver isso, vai lembrar do seu sofrimento,
E o texto diz que ele vai ficar satisfeito. Ele não irá se arrepender. Eu fico imaginando como Cristo está nos observando hoje. Ele vendo o fruto do seu trabalho, que por causa dele, do seu sacrifício, aqueles que aceitaram a Cristo, pediram perdão, são salvos hoje. Espero que todos daqui, se não pelo menos a grande maioria, aceitaram já Cristo como seu Salvador. E Cristo está feliz, Ele está satisfeito com a sua salvação. E Ele não se arrepende de ter sofrido o que sofreu por você, por mim. Mesmo quando nós não damos o louvor que Ele merece. O texto fala que Cristo está vendo o seu trabalho, o fruto do seu penoso trabalho, e fala, valeu a pena. Mesmo quando nós não o honramos, mesmo quando nós o desobedecemos, Cristo está olhando para nós agora e está falando, valeu a pena. Valeu a pena salvar a vida dessa pessoa. Eu estou satisfeito com o meu trabalho. Irmãos, toda vez que eu penso que Cristo está satisfeito com o que Ele fez, eu fico imaginando Ele me vendo no momento que eu estou cometendo um erro, que eu não estou obedecendo a Sua palavra, que eu escolho não fazer a Sua vontade, ou por algum acaso eu caio no pecado, faço alguma coisa. Eu fico imaginando Deus olhando para mim, eu não o obedecendo, e no seu olhar, naquele momento, Ele olhando para mim, Ele ainda fala, eu não me arrependo. Irmão, isso deve nos constranger. Imagine se nós pudéssemos ver o olhar de Cristo nesse momento. Dele nos olhando errar, nós já temos a salvação, Ele olhando para nós, e nós, no momento que cometemos um erro, pudéssemos olhar para o rosto de Cristo e ver esse olhar, Ele nos observando. Nós temos um pequeno exemplo, um deslumbre do como isso poderia ser. No caso de Pedro. Pedro foi alertado por Cristo que iria o negar. E ele bateu o pé, relutou, falou que nunca iria fazer aquilo. Mas Cristo continuou, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia fala que Pedro estava ali observando Cristo sendo julgado, sofrendo os seus primeiros golpes, e pessoas se aproximaram e começaram a falar, você é seguidor dele. Ele falou, não, eu não sou. 3 vezes. Eu fico imaginando o olhar de Pedro, depois que o galo cantou, e ele olhou para Cristo. E Cristo estava o olhando de volta. Quando eu era pequeno, eu não gostava muito que o meu pai me usasse de ilustração. Mas aí eu cresci, casei, tive o meu filho e percebi que filho é uma fonte inesgotável de demonstração. Teve uma certa vez que o meu filho Isaac, nós já tínhamos orientado, falaram, olha, não mexe no estojo da mãe, que a Natália ela trabalha com artesanatos e tem coisas perigosas, tem caneta, tinha tesoura, tem as coisas, não mexe. E também não mexe na tomada. Não fica perto, não tenta cutucar nada. Certo dia eu estava no escritório estudando e ouvi um barulho de canetas. Me levantei, fui bem devagar. Olhei no quarto, o Isaac não estava. Mas eu vi umas canetas pelo caminho. Fui atrás. Quando eu olho, estava lá ele na sala, com uma caneta todo alegre, mexendo, riscando parede, e já estava posicionando a mão para colocar a caneta na tomada. Na hora, quando ele ia fazer isso, eu fiz aquele sinal que todo pai faz, que traz temor para o filho. Eu fiz isso.
Eu vi aquela carinha de alegria em brincar ali se transformando em segundos. Ele dá aquela alegria brincando. Ele, só olhando para mim já sabendo, fiz errado. Eu fico imaginando exatamente essa expressão no rosto de Pedro. Porque eu vi no Isaac a alegria, porque ele estava fazendo, estava se divertindo. Mas quando eu chamei, na hora bateu aquele peso. Quem pensou, lembrei. Não deveria ter feito isso. E no momento que ele virando a cabecinha, eu acho que ele deveria estar torcendo. Não é meu pai, não é meu pai, não é meu pai. Aí ele olhou, é meu pai. Aí já fez aquele bico, foi, ai, já fiz. Eu fico imaginando Pedro. Ele ali achando que estava se safando, se dando bem, porque ele estava com medo de ser preso, castigado por ser discípulo de Cristo. E talvez naquelas desculpas, ele estava ficando feliz. Pois, opa, nada de mal está acontecendo comigo. Então, de repente, o galo canta. Aí ele parou. Aquele olhar que estava alegre porque estava se safando de algum problema, ele parou, congelou. E o seu rosto de alegria veio arrependimento, tristeza, e quando olhou para Cristo, será que o que Pedro viu? Porque o texto demonstra que Pedro saiu chorando. Se fôssemos nós, nesse momento, o olhar que nós iríamos retribuir para Pedro era de desapontamento, tristeza, vergonha. Mas eu acredito que Pedro saiu chorando, porque o olhar que ele viu de Cristo era de amor, era de compaixão. Porque antes de Pedro trair, Jesus o alertou, Jesus já sabia que Pedro iria o trair. Mas mesmo assim, depois de alertá-lo, nas últimas horas de vida de Cristo, ele quis passar ao lado dele. Mesmo sabendo que em algumas horas à frente, Pedro, que estava ali orando com ele, que foi ao monte orar, que ele passou esses últimos momentos ao lado dele, somente com ele e outros apóstolos, Pedro ficou pensando, Jesus ele já sabia que eu ia negar. Mesmo assim, ele me convidou para passar as suas últimas horas junto. E mesmo assim, eu neguei. E acho que é por isso que ele saiu chorando. O arrependimento de Pedro por fazer aquilo. Não pelo olhar que Cristo fez de desgosto. Porque o texto demonstra que Cristo ele não se arrependeu de estar se sacrificando. Talvez na mente de Cristo, com aquele olhar, ele estava dizendo: eu te avisei, meu filho. Eu te perdoo. Está tudo bem. Imagine o coração de Pedro naquele momento. A dor que ele estava sentindo, a vergonha. De que mesmo seu mestre o alertando, ficando junto dele, ele mesmo assim o negou. Será que nós agiríamos como agimos, às vezes de forma tão despreocupada com o pecado, se nós tivéssemos essa experiência de poder olhar Jesus nos observando? Nós não temos essa experiência, mas a Bíblia diz que Deus está cuidando dos seus, os seus olhos sempre estão em nós. E mesmo assim, dia após dia, quando nós erramos, quando nós temos vergonha dele, não falamos, não demonstramos que nós somos salvos, mesmo assim, a Bíblia nos diz que Cristo ele não se arrepende de ter morrido para nos salvar. Se fôssemos nós,
Eu fico imaginando até mesmo Satanás mencionando: olha ali, Jesus, você morreu por essa pessoa? Alguém perguntou se ele era salvo, ele não disse nada. Aquela outra pessoa ali sempre mente, sempre faz essas coisas. Você morreu à toa. Ela nem te obedece. Ela nem agradece tudo que você fez por ela. E você aqui. E agora? E Jesus, continuando a dizer: eu estou satisfeito, porque a alma dessa pessoa está salva. E eu a amo. Eu não me arrependo de ter morrido por ela. Irmão, é esse amor que o nosso Deus tem por nós. Um amor que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos pensar em expressar da melhor forma possível. Sempre irá faltar adjetivos para demonstrarmos quanto Cristo nos ama. Porque Ele sabe que nós vamos falhar. Mas mesmo assim, Ele está feliz quando alguém aceita Cristo, Ele se arrepende dos seus pecados, sabendo que essa pessoa vai falhar. Ele não se arrepende de ter sofrido. E o texto ainda demonstra que Deus, por causa desse amor, irá recompensá-lo. E o texto demonstra que muitos serão salvos, justificados, conhecendo a Cristo. Conhecendo o quê? A sua pregação. No começo do capítulo, o profeta está questionando: quem ouviu? Quem creu? E Deus está dizendo no final: muitos ouvirão, muitos crerão. E essas pessoas estão garantidas no céu. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, que Cristo veio ao mundo e sofreu em meu lugar, em nosso lugar. Que Cristo deixou o melhor exemplo para nós seguirmos nessa vida. Pessoas que ouviram que Cristo não se arrepende de ter sofrido para nos salvar. Quem ouve isso, a mensagem da vida de Cristo, e aceita, será salvo. Irmãos, é um privilégio que nós temos. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam, porque estão procurando outras coisas na igreja. Que nós possamos ter consciência do porquê estamos aqui. Porque nós louvamos, porque nós oramos, lemos a palavra de Deus. Nós fazemos isso porque Ele merece, porque nós devemos ser gratos, porque Ele nos salvou, porque Ele não se arrepende, quando qualquer um de nós iria se arrepender. Que nós possamos cada dia ser gratos e relembrar no que eu creio, no que a minha fé está firmada, por que eu estou nessa igreja, por que eu venho cultuar. Eu venho cultuar porque Deus merece. Eu venho cultuar porque o que Ele fez por mim, ninguém jamais faria. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento. Obrigado a cada irmão que está aqui. Que nós possamos, ó Pai, refletir tudo que o Senhor fez por nós. Agradeço, ó Pai, porque mesmo sem merecer, o Senhor morreu por mim. O Senhor escolheu se sacrificar por cada um de nós. E que nós possamos, ó Deus, lutar contra as nossas vontades, nossos desejos, para agradá-lo. Que nós possamos, a cada dia, tentar nos parecermos mais com o Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho aqui alguns avisos que o pastor Júnior deixou. Ele está hoje pregando na igreja de Moraes Prado. Hoje é o aniversário.
daquela igreja, eles estão fazendo a conferência de aniversário, e o pastor Júnior foi convidado para estar lá compartilhando da palavra de Deus. Então, ele ainda está no meio da mensagem, acredito. Então, que nós possamos estar lembrando, sermos felizes por essa igreja estar completando mais um ano de vida, nossos irmãos lá em Moraes Prado. O pastor também deixou alguns avisos para nós, mas primeiro vamos estar recolhendo as nossas ofertas. Lembrando que o recolhimento de dízimos e ofertas é de participação dos membros dessa igreja. Se você não é membro, não se sinta constrangido. Nós fazemos isso para agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele nos fez. E nós nos sentimos felizes em contribuir para o reino e para a obra de Deus. Eu vou estar aqui pedindo para o irmão André, por favor, estar recolhendo juntamente com o Neemias. Alguns avisos aqui importantes que o pastor deixou é que nós continuemos orando pela saúde da nossa irmã Miriam Carneiro. Sua filha casou, está feliz, mas a irmã está passando por momentos difíceis na área da saúde. E ela tem uma cirurgia agendada para a terça-feira, às 8 horas. Uma cirurgia no joelho. Que nós possamos estar orando pela vida e a saúde da nossa irmã. Também queremos agradecer as orações e as participações dos irmãos na atividade que nós fizemos ontem para as crianças, o Drive-Thru da Saudade. Foi muito gostoso ver as crianças chegando, ouvindo ali as histórias, os louvores, e nós vemos aquele sorriso no rosto deles. Eu achei bem engraçado que no momento que eles chegaram, ouviram, estavam ali ouvindo a historinha, eles chegaram para mim e falaram: tio, posso correr só um pouquinho na igreja? Eu, pode. Aí deram umas voltas, já todos felizes. Então, que nós possamos estar orando pelas nossas crianças, podemos estar orando pelos pais, orientando eles na palavra de Deus. Também, irmãos, não vamos estar esquecendo da nossa promessa de fé. Esse domingo é o último domingo da data limite para entregarmos nossa promessa de fé, nossa oferta de amor aos nossos missionários. Também um aviso que está aqui marcado que após o culto terá ensaio com as senhoras. Esse aviso está valendo ainda? Sim? Alguma falou sim, outra falou não. Foi para amanhã? Então tá bom. Então já foi. O ensaio já foi realizado de manhã. Mas temos um aviso para os professores. Eu quero saber quem são os professores da Escola Bíblica Dominical que não estavam aqui durante a parte da manhã. Levantem a mão, por favor. Se você é professor da Escola Dominical e não estava aqui no período da manhã. Ô, minha vida, pode levantar a mão também. Isso. Para vocês, ao sair, tem uma lembrancinha pelo Dia dos Professores. Então, por favor, vão lá e peguem com a Isa. A Isabela está lá com a sua lembrancinha. Então, não se esqueçam. É uma pequena forma de agradecermos pela dedicação que os irmãos sempre têm dado no ensinamento para as nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Também vamos estar somente relembrando as atividades que nós temos durante a semana. Terça-feira nós temos o culto de oração das senhoras às 3 horas, aqui mesmo na igreja, e às 20 horas o culto de oração dos homens, também aqui na igreja. Quarta-feira, às 7h30, às 19h30, temos o culto de oração com toda a igreja. Irmão, se você tem a possibilidade de vir, venha, não falte. Deus está esperando a sua oração para agir. Deus age com a oração do crente. Deus está esperando que nós usemos essa arma tão poderosa que é a oração. Então, se você pode, venha orar para que Deus haja em nossas vidas e através de nós. Sim, irmã Marinalva?
Ok, então sábado não terá. Então, somente terça-feira teremos a reunião de oração. Sábado de manhã teremos atividades com os adolescentes às 10 horas. E no mesmo sábado, chegou a tão esperada data, as conferências da nossa igreja de aniversário. 40 anos de ministério aqui. Que nós possamos estar orando, lembrando do pastor Cleiton Maciel, que estará vindo trazer a mensagem para nós, que nós possamos estar orando por ele, sua família estará vindo, então que nós possamos estar orando por ele, pela sua saúde, pela mensagem, pela sua família, proteção na viagem também. A conferência acontecerá sábado às 19 horas, o primeiro culto, domingo pela manhã às 9h30, o segundo culto, e à noite, no horário que nós fizemos hoje, às 16 não. Vou falando às 18 horas. Então, se os irmãos podem, por favor, venham, participem das conferências de aniversário da nossa igreja. A lista de participação estará sendo colocada no grupo. Já foi avisado pelo pastor. Se os cultos, os irmãos estão lá vendo no grupo que o número de pessoas não deu 50 que nós temos permissão. E se você quiser participar de todos os cultos, pode. Então, o seu nome pode ser colocado lá. Você colocou em um dia? Coloque e espere. Viu que o número de 50 pessoas não foi preenchido? Venha. Coloque o seu nome lá de novo na lista e venha. Participe do nosso culto de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nesta igreja e em nossas vidas também. Sim, obrigado. A lista, quando alguns dos irmãos chegaram, não estava lá na porta. Então, após o culto, de uma maneira ordenada, para não criarmos tumulto, por favor, assine a lista antes do irmão ir para casa. Vamos estar fazendo uma última oração. Vou estar pedindo para o Marcos estar tocando uma música enquanto nós oramos. E logo após o culto estará encerrado. Sim, irmã? Amém. 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 Glória a Deus. Vamos estar então orando? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradeço porque o Senhor é tão maravilhoso conosco. Obrigado ao Pai por cada irmão que está aqui. Agradeço porque ele dedicou esse tempo para o Senhor. Que nós possamos ser gratos a cada dia por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Que nos proteja no retorno de nossas casas, durante essa semana. Que nós possamos, ó Pai, ser instrumento em suas mãos. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.